Olá, coaches, tudo bem? Nanda Pérez aqui com mais um vídeo da nossa série Domine Suas Crenças, Dinheiro e Prosperidade. Imagine a seguinte situação nesse exato momento. Você se prepara para dormir, deita na sua cama e tem uma profunda noite de sono. Você deita às 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite e às 3 horas da manhã o telefone ao lado da sua cama toca. E aí você acorda desesperado, atende o telefone. Mas antes de atender o telefone, entre você acordar e pegar no telefone, nesses segundos que precedem o seu alô, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Alguém morreu? É tragédia? É uma notícia ruim? Ninguém pensa, pelo menos para 99% das pessoas que eu fiz essa pergunta, ninguém pensa que alguém vai ligar para sua casa 3 horas da manhã para te dar uma notícia boa. A maioria fala, eu penso logo que é tragédia. E por que isso acontece? Nós somos muito condicionados com histórias do nosso passado. Nós somos muito condicionados com histórias dos outros. Acima de tudo, a gente age o tempo todo para a nossa autopreservação. Quando a gente move assim espontaneamente, de uma forma muito reativa, é o nosso hipotálamo gritando. É ele disparando as nossas principais emoções num espaço de tempo onde a gente não tem tempo para poder pensar e agir de forma equilibrada e de forma racional. Bem, a questão do telefone foi só um exemplo, mas isso acontece em várias áreas na sua vida, principalmente quando se trata de dinheiro. O dinheiro, quando a gente fala em receber, em ganhar dinheiro, em ficar rico, são disparadas várias emoções dentro da nossa cabeça que tem a ver com autopreservação. E por quê, Fernanda? Vou te explicar. Existem 5 medos básicos que a gente tem, né? Que são medos universais, os 5 principais, que são medo de críticas, medo de ficar pobre, medo de perder o amor de alguém, medo de morrer e medo de ficar doente. Bom, esses 5 medos afetam várias áreas da nossa vida, mas na área de prosperidade e dinheiro especificamente tem 3 principais, que são o medo de ficar pobre, o medo da crítica e o medo de perder o amor de alguém. Esses 3 medos, eles impedem a gente de tomar determinadas atitudes para ter prosperidade e dinheiro, porque a gente está agarrado a esses medos. Esses medos geram crenças que atrapalham a gente em várias áreas da nossa vida, mas no caso de dinheiro e prosperidade, eles são fatais. Eu vou te dizer uma coisa, o medo da crítica já está mais do que comprovado. Ele é mais intenso, ele é maior do que o medo de morrer. Acredite ou não, o medo principal, universal, número 1 é o medo da crítica e o número 2 é o medo da morte. Olha que coisa incrível. Mas por que a gente tem tanto medo da crítica? Bem, se você pensar nos nossos antepassados nas cavernas, o que acontecia, né? O hipotálamo é uma parte completamente importante no nosso cérebro que dispara a sensação de perigo, que dispara as nossas emoções, e ele era completamente útil naquela época para mostrar quando vinha um animal te comer, uma tribo te matar, ele mostrava que tinha perigo. Então ele é útil para a nossa autopreservação. Tanto que no decorrer da evolução das espécies, ele é uma área cerebral que foi diminuindo com o tempo. Então hoje ele ainda existe e claro, é usado e ainda é útil, mas naquela época era o que a gente usava para nos preservar, para salvar a nossa vida. Hoje a gente não precisa sair na rua preocupado com um tigre, uma onça, né, em ser atacado a qualquer momento. A gente não precisa se autopreservar a nossa vida a qualquer momento. A sensação de perigo é muito menor, mas socialmente falando, talvez o medo da crítica se equipare ao medo da autopreservação, ao perigo da autopreservação, porque hoje a gente não tem medo de morrer, mas a gente tem medo de ser criticado ou de morrer socialmente. E é muito interessante isso, porque esse é um medo que gera tanto
tanto comportamento, tanta coisa, tanta crença na nossa cabeça, que as pessoas, quando pensam em ser criticadas ou terem o seu nome jogado na lama, se é que isso existe, elas simplesmente se apavoram. E hoje eu queria falar para vocês o que o medo da crítica pode gerar para você dentro do seu negócio e pode te atrapalhar na hora de trazer dinheiro e prosperidade para sua vida. Em termos de dinheiro, que a gente vai focar exatamente nessa área, em termos de dinheiro, negócio e sucesso, como que o medo da crítica pode atrapalhar você? Bom, existem algumas pessoas que falam assim, Fernanda, eu tenho uma crença, minha crença é o medo da crítica. O medo da crítica não é uma crença, o medo da crítica é uma sensação. Medo é uma sensação disparada pelo seu cérebro, que está dizendo para você que você está em situação de perigo. Isso é o medo. O medo, ele é, na verdade, fruto de uma crença de que o que vai acontecer depois eu não vou saber lidar com aquilo. O medo é uma sensação disparada pela crença que diz o que vai acontecer, eu não sou capaz de lidar com isso que vai acontecer comigo, beleza? Então vamos só separar essas duas coisas. Eu uso os medos porque são esses medos que geram as crenças e que geram os comportamentos que a gente tem, tá? Então vamos lá. As pessoas que têm o medo da crítica, elas têm algumas crenças, tá? E eu vou ler algumas aqui para vocês tentarem identificar, de repente, se vocês têm algumas dessas crenças. Antes disso, antes de falar das crenças, eu vou falar dos comportamentos. Quando eu tenho medo da crítica e crença em relação à crítica, eu me comporto de determinadas formas. Como que essas pessoas que têm medo das críticas, elas se comportam em relação aos seus negócios? Vamos pensar? Bom, olha lá, vou dar alguns exemplos para você, tá? Pessoas que têm problemas com críticas. Não aproveita as oportunidades que tem. Isso já aconteceu com você? Não aceita ajuda, não pede ajuda, não cobra caro porque não sabe se vai poder entregar, porque não sabe se vai dar conta, não coloca a sua opinião, não expressa o que pensa por medo, mesmo sabendo que vai ajudar o cliente, não faz nada sem pedir antes várias opiniões, desanima quando recebe uma opinião crítica contrária, desanima quando alguém pontua algo que ele não gosta, desanima quando qualquer situação externa vai contra aquilo que ele está criando, demora para tomar decisões, demora para entrar em prática, tem vergonha de si mesmo, fica depressivo quando é criticado, não tem compaixão com os erros alheios, critica as pessoas que têm sucesso, critica as pessoas que vendem, critica as pessoas que cobram, nunca tá certo do que fazer, sempre tem dúvida do próximo passo, sempre busca formas de estudar e de aprender mais, mas nunca coloca o que aprendeu em prática, e etc, e etc, e etc. Esses são vários comportamentos que quem tem crença focado no medo da crítica tem. E esses comportamentos são comportamentos completamente paralisantes. Esses são os comportamentos acionados pelo seu hipotálamo, acionados pelo seu medo, que fazem com que você fique completamente paralisado, sem saber como que você vai agir para atingir aquilo que você quer. Quando você está falando em relação ao perigo, não tem problema nenhum. Você vai lá e você diz, ok, tá ótimo, eu tô tendo esse comportamento aqui, acionado pelo meu hipotálamo e pelas minhas emoções, mas eu tô pelo menos salvando a minha vida. Acontece que no nosso caso é uma tremenda mentira, porque você não entra em ação, você não atinge os seus objetivos e você não tá preservando nada, não tá preservando sua vida, não tá preservando sua imagem, não tá preservando nada. Isso é uma pura ilusão de um comportamento que ele é padronizado, repetitivo, doutrinado, mas que não tem nada a ver com a nossa realidade. E é aí que pega. Você paralisa, você não tem o resultado, você não atinge o resultado, mas o que acontece? Agora vamos lá, essas pessoas têm esses comportamentos, mas que tipos de crenças de que quem tem medo da crítica tem? Que tipo de crenças essas pessoas têm? Vamos ver algumas, por exemplo? Vê se faz sentido para você, tá? Algumas crenças que essas pessoas têm. É muito difícil,
dinheiro não vem fácil, tem que se muito, porque senão não vale a pena. Você só tem uma chance. Se você errar, já era. Tem que saber muito. Quanto maior o salto, maior o tombo. Eu não tô pronto. Eu não posso falhar. Eu sou uma pessoa evoluída, de espírito, de bom gosto. Eu sou uma pessoa bondosa. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou o melhor. Vou atender de graça porque eu sou uma pessoa boa. Se eu falar uma vezinha, se eu falhar uma vezinha, já era tudo. As pessoas não podem falar nada de mim. E etc, etc. Ó, tem uma boa aqui. Quem faz sem saber é burro. Se eu tiver todo certo, eu não vou ter problemas. E tem outras e outras crenças. Essas são só algumas que passam na cabeça das pessoas que têm medo de críticas e criam essas crenças para se proteger desse medo e acabam se paralisando sem saber para onde elas vão chegar ou onde elas vão estar. Bem, o que acontece nesse caso, Fernanda? Nesse caso, significa que as suas emoções, dominadas e controladas pelas suas crenças, estão agindo com você, fazendo de você um robozinho e não deixando você aterrissar, que é chegar no chão, colocar o pé no chão e pensar, cara, o que eu estou falando é uma bobagem. E eu vou te dizer por que é uma bobagem, porque assim como o telefone quando toca 3 horas da manhã, você atende, pode ser um trote, pode ser alguém da sua família dizendo, tô bêbado, queria ligar pra você pra dizer que te ama, mas não era. Pode ser engano, pode ser 1000 coisas. E você pensa exatamente que é alguém te dando uma má notícia. Todas essas crenças que você tem a respeito de dinheiro e prosperidade, que impedem você de atingir o objetivo e que estão relacionadas às suas críticas, elas também, 99% delas são mentiras. Existe uma frase muito legal que agora eu não vou lembrar, do empreendedor e filósofo, que eu adoro essa frase, que ele diz o seguinte: 99% dos meus medos sequer jamais existiram e sequer jamais aconteceram. Eu tive milhares de problemas na minha vida, 99,9% deles sequer aconteceram. E para terminar isso aqui, como é que a gente faz quando a gente tem crenças bloqueadoras? Você precisa criar crenças diametralmente opostas, que vão tocar exatamente no ponto específico onde aquela crença foi criada e vai anular ela de uma vez por todas. Como assim, Fernanda? Vou te dar um exemplo simples. Eu tinha uma cliente que ela tinha... Eu vou dar 2 exemplos aqui pra você que eu anotei. São 2 exemplos que aconteceu com uma cliente minha, que ela tinha... a crença dela estava no medo de perder o amor de alguém. Então ela disse o seguinte, a crença dela era: se eu trabalhar muito e tiver muito cliente, eu vou virar escrava. E aí eu falei pra ela o seguinte: você já é escrava, só que você é uma escrava que não recebe. E ela tomou um susto. Eu falei: você já é escrava, você tá sendo escrava agora do seu pensamento, porque você não tá fazendo o que você quer. Você quer viver a vida que você tá vivendo? Não, então você é escrava, concorda comigo? E ela olhou, pensou, e eu dei um choque de realidade nela. E ela falou: ok, é verdade. Ok, beleza. Então a gente fez um trabalho e ela criou uma nova crença. E a nova crença é se você tiver... A primeira crença era: se eu tiver clientes, eu vou virar escravo. E a crença seguinte, positiva, ficou: se eu tiver clientes, eu vou ser rica. É diferente. Olha como que é uma crença completamente diferente, num paradigma completamente diferente, mas oposto ao que ela estava pensando. Então, essa frase, se você tiver cliente, em vez de ela dizer, se eu tiver cliente, eu vou virar escrava, ela disse, se eu tiver cliente, eu vou ser rica. Não vai ser escrava, você vai ser rica, é diferente. Então, isso leva o seu pensamento e a sua atenção para um ponto de vista completamente diferente. Crenças são pontos de vista, e o que você precisa aprender é pegar essas suas crenças ou pegar pontos de vista já existentes para modificar essas crenças que você tem e levar a sua mente para o que você quer e não ser conduzido pelas emoções e conduzido por uma mente doentia que está treinada a levar você ao fracasso. Bom, o nosso vídeo já tá ficando grande demais. Eu quero continuar essa conversa com você. No próximo vídeo eu quero responder algumas dúvidas que algumas pessoas já colocaram lá no nosso grupo do WhatsApp. Se tem perguntas sobre isso, faz aqui embaixo que eu vou no próximo vídeo estar respondendo todas elas, todas as que forem possíveis. E na semana que vem eu vou fazer um webinário mostrando pra você como que você pode, através de crenças diametralmente opostas, anular as suas crenças limitantes
limitantes a respeito de dinheiro e de prosperidade. Se você quer participar desse webinário, dá o seu ok aqui, que a partir dessa semana a gente já vai estar colocando o link para vocês se inscreverem e eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo. Além disso, deixa eu preparar você para uma coisa. Na semana que vem, a gente vai abrir as nossas inscrições para o nosso programa de crenças de prosperidade e dinheiro. Ele é um programa que ajuda você a reprogramar as suas crenças limitantes de dinheiro e criar novas crenças possibilitadoras e empoderadoras para você entrar em ação. Mas eu vou falar dele mais tarde, mais para frente. Fica tranquilo enquanto isso. Na semana que vem, daqui a alguns dias, daqui 2 dias eu vou fazer o próximo vídeo e nesse próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre crenças positivas e o que a gente fez para ter esse banco de dados de riqueza, de coisas maravilhosas que vocês podem levar para a vida de vocês e mudar a crença de vocês para poder estar ao mesmo tempo fazendo o que vocês querem e criando a vida que vocês sempre quis, tá bom? Gostou desse conteúdo? Tem alguma pergunta para fazer? Não deixa de colocar aqui embaixo seu feedback, como é que foi essa aula para você, como é que foi esse conteúdo para você, porque eu adoro saber o que está acontecendo. E se tiver pergunta, deixa aqui que eu também vou adorar responder no nosso próximo vídeo. Beijo para você, até a nossa próxima, bye bye.